Esse é um compilado de todos os vídeos do especial Big Five 1%, para você rever ou maratonar de uma vez só. Aproveita enquanto estiver indo trabalhar, viajando, ou para você que é novo no canal e acabou perdendo alguns vídeos. Então não se esquece do likezão sagrado e vem comigo aqui no Top Mundo. Entre os motoclubes 1% americanos, existem 5 que, segundo o Departamento de Justiça e o FBI, eles são considerados os piores. Seja pelo seu tamanho ou por sua periculosidade, esses clubes são denominados como os Big Five. E eles são Sons of Silence, Bandidos, Outlaws, Hells Angels e Pagans. E esse é o especial Big Five do Top Mundo. A cada capítulo falaremos sobre a origem, tretas e como estão hoje em dia cada um desses motoclubes. E no capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Sons of Silence. Fala galera, Malone aqui. Só aquele recado rápido, já deixa o seu like para fortalecer o nosso humilde canal. E caso seja novo por aqui, inscreva-se que rolam vídeos novos toda semana. E se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou mandar aquele valeu demais, e assim você nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O belo e cheio de roteiros turísticos estado do Colorado é um dos locais mais visitados dos Estados Unidos e que já foi considerado um dos melhores lugares para viver de toda a América. Mas há um lado desse tranquilo local que poucos conhecem. Surgem das estradas um grupo violento e discreto, um assassino silencioso, os Sons of Silence. O último motoclube 1% a ser incluído no Big Five, os Sons of Silence possuem mais de 30 sedes, distribuídas em 12 estados americanos, mas concentram suas forças principalmente nas regiões do Colorado, Illinois e Iowa. Lá eles estão por trás de praticamente todos os crimes da região. Mas para conhecermos melhor esse motoclube, precisamos voltar 56 anos atrás, mais especificamente em 1966, na cidade de Newark, Colorado. Foi lá que o ex-veterano do exército americano Bruce "The Dude" Richardson fundou os Sons of Silence. Sua segunda sede surgiu em 68 no estado de Iowa, e após firmarem aliança com os Hells Angels, rapidamente eles se expandiram pelos outros estados da região. Porém, essa aliança teve um custo alto. Automaticamente eles entraram em rota de colisão com os maiores rivais dos Angels, os Outlaws. Quando os Sons of Silence abriram sua primeira sede em Indiana, território dominado pelos Outlaws, as tensões aumentaram ainda mais, até finalmente estourar em 78. Quando houve uma briga generalizada em um bar, resultando em um membro dos Outlaws ficando seriamente ferido. Meses depois, o vice-presidente dos Outlaws International, Thomas Satan Reeves, foi morto com um tiro na cabeça na sede do seu próprio clube em Indianápolis. E esse tiro foi disparado pelo ex-vice-presidente dos Sons of Silence, Steve Krassin. Claro que houve vingança. Meses depois, 2 membros dos Sons of Silence passeavam com suas namoradas na estrada e nem viram que no acostamento haviam 2 Outlaws empunhando metralhadoras. Assim que eles passaram por eles, vários tiros foram disparados contra as 2 motos, deixando os 2 membros do motoclube e uma das namoradas seriamente feridos. Mas uma das garotas não teve a mesma sorte e acabou morrendo no local. E assim a guerra entre os 2 motoclubes se estendeu por toda a América, e outros vários conflitos ocorreram e ocorrem até hoje,
Sim, essa treta ainda tá de pé. O nome do motoclube tem um motivo claro. Eles são um dos mais discretos e secretos motoclubes entre os 1%. Pouco se sabe sobre a identidade dos membros, e eles fazem um ótimo trabalho, se posso assim dizer, em separar suas atividades ilegais das atividades do motoclube. Dessa forma fica quase impossível para as autoridades ligar os crimes aos Sons of Silence. Suas principais atividades ilícitas são a venda de drogas. O carro-chefe é a metanfetamina e a cocaína. Também rola muito tráfico de armas, prostituição e extorsão de comerciantes em troca de proteção. O lendário fundador e ex-presidente do motoclube, Bruce the Dude, criou também o lema que está estampado em seus coletes. Escrito em latim, a frase Donec mors non separate significa que a morte não nos separe. E Dude faleceu de causas naturais em março de 2013. No momento, pouco se sabe sobre o atual presidente dos Sons of Silence. O que se sabe é que eles estão em plena expansão, o que fizeram eles serem considerados perigosos o suficiente para se tornarem membros dos infames Big Five 1%. Com isso, o FBI e o Ministério de Justiça americano intensificaram as investigações sobre eles, e com a ajuda da SWAT eles vêm realizando frequentes invasões nas sedes do clube, em busca de armas ilegais, drogas e até pessoas sequestradas. Então, meu amigo, se você estiver rodando de boa pelo oeste americano, é melhor não cruzar o caminho dos Sons of Silence. No capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Bandidos Motorcycle Club. E antes de mais nada, quero agradecer a todos os novos inscritos, vocês são pica. E você que ainda não se inscreveu, dá essa moral para o nosso humilde canal. Aproveita e larga o like também. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o canal, considere se tornar membro do Top Mundo ou nos mandar um valeu demais, ajuda muito. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Era 1965 e durante uma viagem ao México a fim de assistir uma tourada que rolava na cidade de Sonora, Donald Chambers e seus amigos pararam em uma cantina local. E foi quando o dono do local perguntou à garçonete: quem são esses caras? E ela respondeu: é o DC e seus bandidos americanos. E foi daí que surgiu o nome do motoclube, que foi oficialmente aberto no ano seguinte. E assim nasceu o Bandidos Motorcycle Club, um dos maiores motoclubes do mundo e considerado pelas autoridades americanas como um dos mais perigosos e com uma extensa lista de problemas com a justiça, sendo eles membros antigos dos terríveis Big Four e agora Big Five 1%. Entre vários casos criminais, os mais notórios são o massacre do Dia dos Pais da Austrália e a Guerra Nórdica contra os Hells Angels, que ambos já têm vídeos aqui no canal. Também houve recentemente um tiroteio que resultou em mortes contra os Mongols em um bar em 2020. E por fim, o caso que abalou a mídia mundial. Em plena tarde de domingo, bandidos e Cossacks se envolveram em um confronto que terminou em 9 mortes. Várias pessoas ficaram feridas e houve mais de 170 prisões. Mas esse caso vai ter um vídeo somente sobre ele em breve, porque as tretas entre os dois motoclubes começaram bem antes. O lema dos Bandidos MC é We are the people our parents warned us about, que traduzindo seria algo como somos as pessoas de que nossos pais mandam a gente tomar cuidado. E o MC está espalhado por todo o mundo. Porém, em julho de 2007, a presidência americana resolveu se separar dos MCs europeus e asiáticos. Eles continuam usando o mesmo nome e coletes semelhantes, mas já não fazem parte dos Bandidos MC América. Os
bandidos estão espalhados em 16 estados americanos com mais de 100 sedes, mas concentram suas forças no território que eles dominam com unhas e dentes de rivais como os Mongols e Pagans, o estado do Texas. Lá eles são considerados pelas autoridades como uma ameaça nível 2, apenas atrás dos cartéis mexicanos e das máfias. Por outro lado, os bandidos MC sempre participam de eventos de caridade em favor de crianças, idosos e veteranos. Porém, as autoridades os acusam de promoverem esses eventos apenas para cobertar suas atividades criminais. Eles são acusados de tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsões, roubos e assassinatos. E segundo os noticiários locais, eles podem estar a caminho de uma guerra pelo valioso território que faz divisa com o México. Mas como já diz em um dos seus pets, não espere misericórdia. Um recado claro de que é melhor não ficar no caminho do Bandidos Motorcycle Club. E no capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Outlaws Motorcycle Club. Se tem um motoclube entre os 1% que é mestre em ficar nas sombras, esses são os Outlaws Motorcycle Club. O motoclube mais antigo da nossa lista, os Outlaws Motorcycle Club, também são conhecidos como American Outlaws Association, ou AOA, que é uma sátira à AMA, American Motorcyclist Association. E eles surgiram lá em 1935 e após a Segunda Guerra Mundial se firmaram de vez no cenário biker fora da lei americano. Com vários veteranos entre seus membros, suas cores são o preto, o branco e o vermelho. E em seu pet é estampado uma caveira com 2 pistões cruzados, conhecido como Charlie, que foi inspirado no símbolo usado por Marlon Brando no filme The Wild One. E também fazem parte de seus pets, além do 1%, o seu lema God Forgives, Outlaws Don't. E o tom ameaçador dos seus pets casam bem com suas ações. Para os Outlaws, o simples fato de outro motoclube fora da lei pisar em seu território sem prévia autorização já o torna um rival. E são muitos, e principalmente entre eles os Sons of Silence, que já tem vídeo sobre eles aqui no canal, os Warlocks MC, o qual eles disputavam a região da Flórida, e claro, os Hells Angels, que são seus principais desafetos. Todos esses com brigas antigas e que duram até hoje. Mas a mais notável delas foi a grande guerra biker contra os Angels no Canadá, no qual por anos e anos ambos os lados disputavam com unhas e dentes cada palmo do precioso mercado de drogas de Montreal. E que você pode entender um pouco mais dessa história no nosso vídeo sobre o maior serial killer do Canadá que pertencia aos Hells Angels, Yves Trudeau, ou Apache. Mas então, apesar de sair derrotado dessa guerra, com várias baixas e muitos membros presos, os Outlaws usaram essa terrível experiência para aperfeiçoar suas atividades criminais. Nos últimos anos, enquanto os Hells Angels, bandidos e Mongols estampavam os noticiários policiais, os Outlaws passaram a usar uma tática chamada pelas autoridades americanas de low profile, que informalmente traduzindo é o famoso por baixo dos panos. Assim eles se tornaram experts em cobrir os seus rastros, silenciar testemunhas e pagar propinas para quem quer que fosse em troca de seu silêncio. Mas não confundam isso com passividade, porque mesmo agindo mais discretamente, os Outlaws MC continuavam implacáveis com seus desafetos. Em novembro de 1994, o pequeno motoclube Hells Henchmen de Chicago estavam prestes a serem absorvidos pelos Hells Angels, e consequentemente os Angels ganhariam uma sede em pleno território dos Outlaws MC, que já possuíam uma grande sede na região de Janesville.
Então para eles essa fusão seria algo inadmissível. E assim uma terrível represária foi lançada sobre os Hells Henchmen. O primeiro alvo foi o presidente dos Hells Henchmen, Mike Coyne, que ao entrar no seu carro percebeu que o veículo havia sido arrombado e que tinha um dispositivo estranho abaixo do volante. E ao contatar as autoridades para averiguar o que estava acontecendo, uma forte explosão ocorreu e que acabou completamente com o veículo. Mas por sorte ele escapou ileso. Porém, 6 horas depois, outra explosão aconteceu, agora na sede do motoclube, e eles usaram um carro-bomba, e a explosão foi tão poderosa que até hoje ela é considerada uma das maiores explosões usando carro-bomba na história dos Estados Unidos, e que mais uma vez, por um milagre, ninguém ficou ferido. Dias depois, o ex-presidente dos Hells Henchmen foi encontrado assassinado, mas o culpado nunca foi encontrado. O recado foi alto e claro: caso qualquer motoclube tentasse de alguma forma ajudar os Hells Angels, eles também seriam vítimas da fúria dos Outlaws. E toda essa fúria era fruto da mente de um homem, Harry Joseph Bowman, mais conhecido como Taco Bowman, o ex-presidente internacional dos Outlaws Motorcycle Club e o maior responsável por mudar a estratégia do motoclube para que passassem a agir mais por baixo dos panos. Mas mesmo assim, Taco tinha o seu calcanhar de Aquiles, os Hells Angels, o qual ele odiava e queria acabar com eles a qualquer custo. Taco Bowman teve êxito em ficar invisível aos olhos das autoridades locais por muito tempo, até que em 1998 o FBI colocou seu rosto na lista dos mais procurados do país. Assim, ele acabou sendo preso em junho de 1999 e após o seu julgamento, ele foi condenado por ter sido mandante de vários crimes: assassinatos, sequestros, ataques a carros-bomba, agressões e extorsões, que somados resultaram em uma condenação de 2 prisões perpétuas, sendo ele considerado até hoje o biker 1% mais perigoso que já existiu. Os principais aliados dos Outlaws MC são os Black Pistons, os Mongols e os Pagans, e os seus principais rivais são os Sons of Silence, os Warlocks MC da Flórida, os Highwaymen e os Hells Angels, o qual os Outlaws criaram uma expressão única para ameaçá-los: o Adios, Angels Die in Outlaws States. E os Outlaws, que são um dos maiores motoclubes do mundo, estão espalhados em mais de 170 sedes por praticamente todos os estados americanos e por todo o mundo, em países como Canadá, Alemanha, Tailândia, Japão e o Brasil, que conta com 14 sedes, segundo o site oficial do MC. Os Outlaws Motorcycle Club é um dos mais antigos e temidos 1% da história, e mesmo que hoje eles estejam agindo mais nas sombras, o FBI nunca retirou seu nome do Big Five 1%, pois, segundo eles, o fato de você não ouvir falar o nome deles nos noticiários não significa que eles estejam parados, muito pelo contrário. A poderosa aliança entre Outlaws, Mongols e Pagans é vista como uma grande ameaça para a segurança pública americana e para os seus rivais. E no capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Pagans Motorcycle Club. Fala galera, Malone aqui para mais um capítulo do nosso especial Big Five. E esse era um capítulo que vocês tanto aguardavam, então é hora de ficar sabendo de toda a história e como estão hoje em dia um dos mais tradicionais e perigosos motoclube 1% do mundo, os Pagans. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história.
Criado em 1957 por Lou Dobkin, em Maryland, os Pagans Motorcycle Club começaram como uma irmandade de 13 membros e sem foco em violência ou qualquer atividade criminal. Conhecidos por suas jaquetas jeans e por pilotarem a princípio motos Triumph e Harleys, eles adotaram nos anos 60 uma estrutura de governo dentro do motoclube, igual ao do seu país de origem, os Estados Unidos. Então eles escolheram um presidente nacional, o qual recebia um salário igual ao do presidente dos Estados Unidos, que era equivalente a $100 mil por ano. Foi então que, com o tempo, novos membros foram chegando, vários deles com históricos criminais e envolvimento com o mundo 1% da época. E assim o foco do MC aos poucos foi indo em direção ao mundo do crime. Mas foi realmente sobre o comando de John Satan Maroon que o motoclube se estabeleceu como um dos maiores motoclubes 1% do mundo, chegando em seu auge a possuir mais de 5 mil membros, isso lá pelos anos 70. Hoje são pouco mais de 1.500 membros por todo o país e internacionalmente, que seguem à risca a rígida hierarquia do motoclube. Nos Pagans, as ordens dos líderes são como leis. Além do presidente nacional, os presidentes de cada sede e os sargentos em armas, são escolhidos 13 membros, em simbologia aos 13 membros originais. Esses 13 são responsáveis por colocar em prática as ordens e as punições aos membros que vacilarem e aos rivais. Falando em rivalidade, os Pagans possuem um ódio mortal pelos Hells Angels, seus principais rivais e os quais já se envolveram em diversas tretas, com mortes ao longo de anos e anos. Como em 2002, quando os Pagans MC invadiram um evento dos Hells Angels chamado Hellraiser Ball. Foi uma treta feia em que os Pagans, cientes de que estariam em muito menor número, foram mesmo assim. Eles queriam demonstrar que não temiam os Angels, mas acabaram levando a pior, e um membro dos Pagans foi morto e vários outros foram hospitalizados. Mas para as autoridades, o que mais chama a atenção nesse motoclube é como eles topam qualquer treta, mesmo que seja quase que um suicídio. Já em 2005, os Pagans foram acusados de abrirem fogo e matar o vice-presidente da filial dos Hells Angels da Filadélfia. Agora, em setembro de 2010, 19 membros dos Pagans foram presos em Nova York por supostamente conspirarem para assassinar os membros dos Hells Angels. As acusações foram feitas e comprovadas por 2 agentes da ATF, que se infiltraram no motoclube e passaram muitos anos por lá, sendo que um deles chegou ao posto de sargento em armas, então ele sabia de muita coisa. As acusações também incluem agressões, distribuição e tráfico de cocaína e conspiração para cometer outros assassinatos de rivais de outros motoclubes. Em 2018, Keith Richards, conhecido como Conan o Bárbaro, assumiu como presidente nacional dos Pagans, e ele tinha um ambicioso e violento objetivo, algo que as autoridades chamaram de The Blue Wave, que é uma ordem de expansão e retomada de territórios, a aquisição de novas alianças e acordos e recrutamento em massa com o fim de dobrar ou até triplicar o número de Pagans. Para se tornar um Pagan, você deve ser convidado e os requisitos mínimos são ser homem com no mínimo 18 anos, ser habilitado e pilotar uma Harley Davidson potente e provar durante o seu período de prospecto sua total devoção ao motoclube, à sede-mãe, que é como eles chamam a diretoria do MC, bem como a todos os seus companheiros de motoclube, indo sem hesitar para qualquer treta que for chamado. Agora, voltando para Blue Wave, com mais membros, o próximo passo é serem capazes de tomar os territórios de seus grandes rivais, os Hells Angels e os Bandidos. Mas mesmo que nos últimos anos os Pagans tenham quase que dobrado o seu número de homens, ainda assim, como fazer
fazer frente a esses dois motoclubes com seus milhares de membros e suportes. Bem, como o dito popular já diz, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E assim uma grande aliança biker foi formada: Pagans, Outlaws e Mongols. Assim, juntos eles possuem força o suficiente para tentarem invadir os cobiçados territórios de Nova Jersey e Nova York, dominados pelos Angels. E também, através de uma união de forças com os Mongols, tentar tomar o Texas dos bandidos. Inclusive, o primeiro incidente fruto dessa aliança foi quando, em 14 de fevereiro de 2021, em Edinburgh, Texas, em uma boate, dois membros dos bandidos MC foram atacados, um baleado diversas vezes e o outro severamente espancados. E segundo o xerife local, o ataque foi obra de membros dos Mongols e dos Pagans em pleno território controlado pelos bandidos. Recentemente, o presidente nacional Keith Richards foi novamente preso por porte ilegal de arma. Então ele decidiu passar a presidência para Robert Big Bob Francis, que continua com os objetivos da Blue Wave. E os conflitos continuam a crescer, principalmente em Nova Jersey e Nova York, onde membros dos Pagans abriram fogo contra uma sede dos Angels. Meses depois, em retaliação, os Hells Angels assassinaram um líder dos Pagans chamado Francisco Rosado, em plena luz do dia, e a ação foi toda capturada por câmeras de segurança. As autoridades temem que a Blue Wave faça ainda mais estrago por onde passar, e agora estão de olho em todos os movimentos do motoclube. Porém, se tem algo que os Pagans Motorcycle Club são experts, é em deixar a poeira abaixar para que todos pensem que eles estão fora do jogo. E quando você menos esperar, lá estão eles prontos para a briga, mesmo que custem suas vidas. E no capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Hells Angels Motorcycle Club. Fala galera, Malone aqui para o tão esperado último capítulo do nosso especial Big Five 1%. Mas antes de mais nada, peço o seu likezão sagrado para fortalecer a amizade, e para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal ou nos mandar um valeu demais. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Os Hells Angels Motorcycle Club é um dos motoclubes 1% mais antigos do mundo. Nascido para ser gigante, em março de 1948, veteranos de guerra e ex-membros dos Pissed Off Bastards of Bloomington fundaram os Hells Angels Motorcycle Club, cujo nome foi sugerido por Arvid Olsen, que tinha servido no 300º Grupamento de Bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial. Arvid tirou esse nome do esquadrão Hells Angels, o qual ele serviu, e que fazia parte da cooperação da Força Aérea Chinesa com as forças americanas, e que juntos lutaram contra o Japão no Pacífico. E assim, em Fontana, Califórnia, nascia aquele que é considerado por autoridades de vários cantos do mundo como o motoclube mais perigoso. Os Hells Angels possuem toda essa fama, mas ela não surgiu da noite pro dia. Ao longo de sua história, os Angels estiveram no olho do furacão de vários casos. No caso, somente fomentou ainda mais a má fama do MC. Percorrendo a saga dos Hells Angels, devemos lembrar que vários membros fundadores estiveram no infame tumulto de Hollister, o qual tem um super vídeo contando tudo sobre esse caso. Mas mesmo que o evento tenha ocorrido um ano antes da criação do MC, os Pissed Off Bastards
of Bloomington foram duramente criticados como um dos motoclubes que tocaram o terror em Hollister, sendo considerado um dos primeiros motoclubes 1% da história. Porém, nos anos 50, os tempos eram outros. Não havia ainda tamanha organização entre os MCs, ainda mais os fora da lei. Então, à medida que um membro dos Hells Angels se mudava de cidade e deixava a sede-mãe em Fontana, ele acabava fundando em sua nova cidade sedes autônomas dos Angels, com regras próprias e patches com tamanhos ou cores diferentes. Então acontecia que muitos membros nem sequer sabiam da existência de outras sedes. Mas tudo isso mudou após a fundação da famosa sede de Oakland em 1957, por aquele que se tornou o membro mais famoso dos Hells Angels, Ralph Rupert Barger Jr., conhecido mundialmente como Sonny Barger. Barger reconheceu que para crescer ainda mais, os Hells Angels precisavam se unificar, ter unidade, e é por isso que Sonny Barger foi tão importante para a história do motoclube, pois ele foi o principal responsável pela criação de um estatuto único para os Angels. Não somente isso, pela unificação do modelo do patch da Death Head, que estampa os coletes dos Hells Angels MC até hoje. Não estou dizendo que foi ele que criou o design, mas sim foi aquele que passou a usar o patch em um tamanho muito maior que os outros. Até por isso, o patch da sede de Oakland tinha o apelido de Sonny Larger, e que posteriormente foi adotado por todo o motoclube. Após o fenômeno dos motoclubes fora da lei que foram surgindo nos anos 50 e 60, as tretas ao longo das estradas americanas eram inevitáveis, e os Hells Angels ficaram marcados como um grupo de arruaceiros por toda a América. Mas o que colocou todos os holofotes sobre os Angels de uma vez só foi o desastroso festival de Altamont em 1969, que também possui um vídeo completaço sobre esse caso aqui no canal. Mas foi durante o festival de Altamont em que grandes bandas do rock mundial da época, inclusive com a presença dos Rolling Stones, iriam se apresentar. Tudo isso de graça. Então já viu, né? O negócio abarrotou de gente. Como foi feito às pressas e a organização era horrível, eles não possuíam segurança. Foi então que eles contrataram os Hells Angels MC para fazer a segurança do evento, já que eles já tinham feito esse trampo antes, inclusive para um show dos Beatles. Mas o que ninguém estava pronto é para o mar de gente que ia colar no evento, o que junto com a péssima organização culminou na morte de espectadores, inclusive um sendo morto por um membro dos Hells Angels, bem na frente dos Rolling Stones. Bom, tudo isso só ajudou a afundar de vez a reputação do motoclube, que agora, além da fama de arruaceiros, também ficaram com a fama de assassinos. Ao longo da década de 50, os Hells Angels MC tinham rivais, mas nada muito grande. Porém, no final dos anos 60, um inimigo à altura surgiu. Mesmo que em minhas pesquisas eu não tenha chegado ao motivo exato que culminou nessa treta, na verdade eu encontrei alegações de ambos os lados para tudo ter começado, mas o fato é que entre os anos de 1968 e 69, uma sangrenta treta entre os Hells Angels Motorcycle Club e os Outlaws Motorcycle Club começou. O palco era a costa oeste dos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, onde em uma emboscada 3 membros dos Outlaws foram mortos por membros dos Angels. Isso desencadeou uma rivalidade mortal por todo o país, não somente nos Estados Unidos. Angels e Outlaws também travaram uma terrível guerra em território canadense. Para quem não viu, está aqui um vídeo sobre essa guerra e também sobre o maior assassino que existiu entre todos os membros dos Hells Angels, o temido Yves Trudeau, o Apache.
Bom, mas o que estava ruim ainda ia piorar. Enquanto rolavam essas tretas com os Outlaws, no estado berço dos Hells Angels surgia mais um grande rival. Em 1969, em Monte Bello, também na Califórnia, nascia os Mongols Motorcycle Club. E que a origem dessa treta e tudo mais também já tem vídeo no canal. Pessoal, eu vou dizer muito que já tem vídeo sobre essas tretas, porque para quem é novo no canal, ele não fique de fora de nada sobre o mundo 1%. Mas a partir de agora vai aparecer na tela indicando que já tem vídeo para eu não ficar falando e falando. Mas voltando aqui, as tretas com os Mongols MC pelo controle do submundo da Califórnia foi muito mais intensa do que contra qualquer outro motoclube americano, e culminou num evento que ficou conhecido como o Tumulto de River Run, no qual uma grande briga generalizada entre os dois motoclubes explodiu dentro de um cassino em Las Vegas. Entre os vários rivais conhecidos dos Hells Angels MC, os maiores deles são outros 3 membros dos infames Big Five 1%, os Outlaws, e junto o seu grande motoclube suporte, os Black Pistons. Também os Sons of Silence, que eram aliados, e os Pagans. Fora do Big Five também tem grandes rivais como os Mongols, os Vagos, o Comanchero, o Breed, o Iron Order e a Rock Machine, o qual tiveram entre eles a maior guerra biker da história. O primeiro país fora dos Estados Unidos a receber uma sede dos Hells Angels Motorcycle Club foi a Nova Zelândia, ainda nos anos 60. Mas hoje existem sedes dos Angels em todos os continentes do mundo, e as tretas também. Na verdade, curiosamente, as piores tretas foram fora do território americano, como a primeira guerra biker contra os Outlaws e a grande guerra biker contra a Rock Machine, que ambas ocorreram no Canadá. Houve também a guerra nórdica na Europa contra os Bandidos MC. No Brasil, os Angels batalharam contra os Abutres MC em pleno autódromo de Interlagos lotado durante um evento biker. Houve também o atentado contra os Balaios MC no Rio de Janeiro. Bomba que matou um motoqueiro e feriu outros 9. O caso ainda não foi resolvido. A briga é entre a gangue dos Balaios e a gangue dos Hells Angels. São inúmeras tretas e casos criminais que seguem a história dos Hells Angels, mas que seguem fortes e cada vez mais bem organizados. Os próprios membros dos Hells Angels têm um ditado que é: quando fazemos algo certo, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. Bom, isso é algo que ocorre com todos os motoclubes 1% em geral, porque praticamente todos estão também envolvidos com causas humanitárias. No caso dos Angels, eles fazem diversas ações em prol de crianças e desabrigados, chegando a cooperar com a Cruz Vermelha. Mas o estigma que eles carregam de todos os crimes que vários membros cometeram e cometem ao longo dos anos encobrem qualquer tentativa de limpar a imagem do motoclube. Aliás, todos os membros do Big Five 1% já não parecem mais se importar com o que as pessoas pensam sobre eles. Esse é o mundo 1%, um mundo no qual o que interessa são suas próprias regras, não as nossas. O que vem primeiro são seus companheiros de MC e não a gente. E principalmente, os negócios do motoclube estão acima de qualquer coisa, mesmo que para isso custe suas próprias vidas ou a de rivais. E assim fechamos o Big Five 1%. Foi muito louco. E agora eu queria saber a sua opinião. O que você pensa sobre o mundo 1% americano? Deixem seus comentários que eu vou ler tudo. Gostaria de mandar um salve para todos os bikers e em especial para membros de motoclubes 1% que sempre vieram trocar ideia de forma respeitosa com a gente. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho que sempre fazemos de forma imparcial. Então fiquem à vontade para comentar e trocar ideia com a gente. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.